Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Helena Santos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje eu quero mostrar para vocês essa produção de mini espada de São Jorge. Mas antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, deixar o seu like. Essa aqui é a mini espada de São Jorge. Ela é muito utilizada em decoração para festas. Também como forração em arranjos com suculenta, em acabamento de jardim. É uma planta bastante resistente. Tem ela nesse tom verde com essas manchinhas brancas, né? Aliás, é um verde clarinho, se eu não me engano. Vou colocar aqui para vocês verem. Tem ela verde. Esse verde aqui, mais forte, e tem o verde limão. E também tem essa bastante utilizada, né, que é a mini espada de São Jorge. Para muitos é mini espada de Ogum, que não muda muito, né? Todas são espada de São Jorge. E a função delas são a mesma: forração, decoração de mesas para festa, em arranjo com suculenta, acabamento de jardim de uma maneira geral. Como se é produzida a muda? É através da divisão dos seus rizomas. Eu não vou ter nenhum aqui para mostrar para vocês, mas normalmente ela enche o vasinho, sai brotos laterais, e esses brotos você faz uma nova muda. É uma planta que resiste muito bem ao sol, meia sombra e também a sombra. Por isso ela é bastante utilizada em acabamento, porque ela é uma planta rústica, né? E suporta todos os ambientes. Questão de doença, praticamente nenhuma. Pouco exigente a água. E também o problema com praga é só o caramujo. Tirando disso, não existe nenhuma praga aparente. Ah, me perdoa. Também costuma aparecer alguns ácarozinhos, tá? Essas mudas aqui, elas foram transplantadas, tá? Com 15 dias. Já tá começando a desenvolver. Olha essa aqui como que tá bonitinha. O tipo de substrato ideal para a produção das mudas seria um substrato que não seja, o solo não seja muito argiloso, onde tem uma proporção média de areia e também matéria orgânica. E do jeito que também não fique encharcada. Mantenha sempre úmida, porém não ocorre encharcamento. A percentagem de enraizamento ou de produção, no caso de planta sadia, é 98% em média. Perca no máximo 2%, nem chega a isso. Normalmente eu faço aí, ocorre, por exemplo, a cada 1000 mudas, perder uma ou duas que não enraiza, tá? Que não ocorre aquele sistema de enraizamento necessário. Qual é o período dela que você possa estar colocando ela no mercado? 35 a 45 dias. Vai depender muito como está o tempo. Por exemplo, quando o tempo está mais quente e úmido, ela enraiza mais rápido. Se o tempo está mais frio, a temperatura está amena, normalmente há uma demora maior no seu sistema de desenvolvimento e enraizamento. Ela aqui foi produzida, né? Eu fiz as mudas aqui nessa cuinha, né? Que a gente fala cuia, quando ela é mais rasa, né? E mais larga. É conhecido como cuia 13, que é o mais indicado para essa produção. O que quer dizer 13? Ela tem 13 centímetros de boca por 10 de altura. E seu fundo, né? Aqui, ó.
a parte de baixo dela, ela vai ter 8 centímetros. Esse é o tipo de pote mais indicado para se produzir esse tipo de muda, que é a mini espada de São Jorge, ou de Ogum, se você preferir, no caso da variegata, né? Você pode produzir também no potinho 11, mas o potinho 11 ele é menos, a boca dele é menos larga, né? Existe essa palavra? Eu não sei. É menor. Se não existe, vocês me perdoem meu português, tá bom? É uma planta que tem uma boa saída no comércio, devido a ela ser bastante utilizada, principalmente na forração. E por ser uma planta rústica. O que mais que eu posso falar para vocês sobre a mini espada de São Jorge? A produção dela não se faz através de semente, que seria a produção sexuada, né? A sexuada é através de mudas. Mostrando para vocês aqui um lote que tem 1000 unidades, né? Entre as duas, melhor, as 3 variedades, né? É a mesma espécie, porém variedades diferentes. O que quer dizer variedade e espécie, né? Acho que eu nunca falei para vocês. A espécie é de uma determinada planta que entra dentro da espécie, pode compor várias famílias. E dentro dessas famílias tem variedades, né? Por exemplo, a família das Alocasia. Dentro da família das Alocasia, nós temos várias variedades e tipo de folha, coloração, textura, assim, seguindo em diante, tá certo? No caso da mini espada de São Jorge, também é a mesma coisa, né? Temos a espada de São Jorge grande, tem ela média, tem ela de vários tons de cores, tamanhos e textura. E aí, dentro dessa espécie, nós temos várias variedades, né? Temos ela desde as maiores às menores, que é o caso da mini espada de São Jorge ou de Ogum. Você que gosta de planta, gostaria de produzir mudas, né? Então fica a dica para você. É uma ótima opção para produção de mudas. A mini espada de Ogum e de São Jorge. É muito rápido, bom comércio e muito fácil de produzir. A rega normalmente se faz diariamente, tá? Toda planta, eu ouço muito, né, quando eu vou montar jardim, ou vou dar uma consultoria, vou prestar uma consultoria, o pessoal perguntar, mas determinada planta, um exemplo, a ráfia, quantas vezes por semana eu tenho que molhar? É uma vez? Se lembra, pessoal, planta é um ser vivo. E como qualquer ser vivo, não existe uma receita. A planta tem que ser molhada, regada, em caso de necessidade. E qual é a necessidade? Quando ela está seca, quando o solo está seco, porque ela precisa estar úmido por 2 fatores, né? Para manter ela nutrida, não desidratar, é igual a gente, né? Não pode desidratar, falta d'água ocorre isso. E também para que ela consiga absorver os nutrientes que ela é necessário para o seu desenvolvimento e a sua manutenção, ok? Então não existe. O que se deve observar, seja lá na produção de mudas, seja na hora de você implantar um jardim, cuidar de um vaso, o que tem que ser observado? Temperatura e umidade do ar. Com esses 2 fatores, você consegue observar quantas vezes a planta tem que ser molhada, que seja por dia, ou por semana, ou por mês, ok? Porque se mesmo estando quente, mas o tempo estando úmido, né, que seria a questão da umidade relativa, a planta vai perder menos água para o ambiente.
O contrário, se o tempo está quente, mas a umidade relativa está baixa, ela vai perder mais água para o ambiente, então ela tem que ser regada mais. Às vezes está frio, mas a umidade relativa está muito baixa, então essa planta vai estar perdendo água para o ambiente. E aí acaba desidratando. E para você manter uma produção em dia ou uma planta bem bonita, se faz necessário que ela esteja de acordo com o que é exigente, que ela exige, né? Que ela esteja sempre úmida, mantenha um padrão de higiene, né? De sanidade apropriado e que ela tem os elementos, a nutrição que ela precisa, que são de 13 a 17 elementos químicos. Pode ser de origem vegetal, animal ou de rocha. Pode ser o famoso adubo orgânico ou adubo mineral, porém precisa conter esses nutrientes, ok? Se lembra, você que é paisagista ou quer ser paisagista, jardineiro ou quer ser jardineiro, aonde começa seu jardim dar certo? Na hora da produção da muda ou de você adquirir a muda. E o segundo fator, observar o tipo de solo que você está trabalhando. Se você está colocando a planta no solo ideal, se você está compondo o que ela precisa e que essa planta esteja no seu ambiente favorável. Se é uma planta de sombra, esteja na sombra, se é de sol, esteja no sol, meia sombra na meia sombra. Isso tudo faz parte do sucesso de um bom profissional. Seja ele, eu acho que de qualquer setor, né? Mas eu estou dizendo no que eu entendo que é a área agrária, principalmente de paisagismo, tem que estar bem atento a esses fatores. Né? Não adianta só simplesmente fazer o lado do design do jardim, para manter aquela coisa maravilhosa, linda, mas porém você primeiro não tratar o solo, não adquirir as mudas do ambiente de local com uma sanidade exigida, com um sistema radicular bom, uma muda de qualidade. E, terceiro, você colocar plantas em local que não seja apropriado para ela. Que aí ela não vai estar desenvolvendo o seu jardim, que deveria ser uma coisa ornamental, acaba sendo um negócio, um prejuízo, né? Acaba dando um efeito contrário. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Volto a convidar você a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu like, também fazer suas perguntas e até o próximo.